Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 28. Bons estudos! O encontro do macho e da fêmea, a escolha do parceiro sexual, é o ponto de partida para a preservação da vida. Entre grande parte dos animais, essa tarefa é exercida pelo macho. Ele escolhe a parceira ou parceiras e a conquista. A fêmea fica responsável pelas crias, gera, choca, alimenta. Entre os seres humanos, o comportamento sexual, os hábitos de reprodução variam de acordo com a cultura de cada povo. E entre os animais, existe um padrão uniforme, um papel fixo para macho e fêmea? Na teleaula de hoje você vai ver que, na natureza, nós encontramos uma enorme diversidade de hábitos de reprodução. Animais exibicionistas, machos que possuem harém e também casais que se mantêm unidos por toda a vida. O comportamento sexual dos animais é o assunto da nossa teleaula de hoje. Oi, Maria. Oi, Alberto. Oi, Alberto. O encontro hoje vai ser especial, hein? Não, só vou encontrar uma amiga, sabe? Nada demais. Tá, uma amiga. Sei. Uma amiga. Então, tô bom? Olha, você tá parecendo um pavão. Você conhece aquele ditado que fala que os homens são como os pavões, loucos pra se exibirem? É uma questão de oportunidade, ó, tá aí. Pavões, loucos para se exibirem? É isso mesmo. Os pavões são animais com um comportamento sexual considerado exibicionista. Mas não são só os pavões, não. Entre várias outras aves, é muito comum o macho ser colorido, vistoso e chamar a atenção da fêmea através da sua ornamentação. Macho usando ornamentação para atrair as fêmeas? Gozado, né? Mas tá aqui. Eu vou ler para vocês. São os pavões machos que possuem plumagem mais ornamentada. E é através desse adereço que os pavões costumam atrair suas parceiras sexuais. Quando uma fêmea se aproxima, o pavão macho logo mostra a ela sua plumagem e ainda ensaia alguns passos de dança. Caso a fêmea goste do espetáculo, acasala-se com ele. Pode ser muito comum os pavões machos exibirem a sua plumagem, mas eu não gostei da comparação, não. Ih, só brincadeirinha, Alberto. Eu tenho que ir embora, senão eu chego atrasado. Que um presente. É uma lembrancinha, né? Uma caixinha de madeira que eu mesmo fiz. Olha, Alberto, você pode não ter gostado da comparação, mas que você vai fazer outra coisa muito comum em alguns tipos de aves, isso você vai. Algumas aves não tão ornamentadas usam outro artifício para atrair suas fêmeas: a exibição de seus pertences. O ninho do cetim é um cenário especialmente preparado pelo macho para seduzir a fêmea. Ele pode até recorrer a objetos estranhos para decorar o ambiente. Incrível, né? E esses objetos estranhos podem ser penas coloridas de outras aves, pedaços de flores e tudo mais que essas aves julgam ser bonito e atraente. Olha, Alberto, só tem uma coisa. A gente tem que ver se a fêmea vai gostar ou não. Né? Porque é ela que vai escolher entre todos os machos disponíveis, né? E pelo jeito vai ser aquele que apresentar os pertences que ela achar mais atraente. É mesmo? Se ela não gostar. Aí... Mas se eu sou bobo demais. Eu vou ficar aqui ouvindo esse papo furado de vocês. Olha, a prosa tá muito boa, eu já vou indo, viu? Olha aqui, ó, boa sorte lá, escuta viu? aqui, ó. Olha, é bom rezar, viu, pra dar sorte também. Tá bom! Olha, Maria, a gente tá aqui brincando, mas é muito importante isso pros cetins e para outras aves que selecionam com cuidado os pertences que vão ser exibidos, né? Eu imagino. Mas eu fico curiosa pra saber o que as fêmeas pensam disso, né? Ninguém sabe ao certo o que as fêmeas veem nesses machos mais vistosos e exibicionistas. Além do atrativo sexual, acredita-se que as plumagens exuberantes e os pertences mais atraentes podem significar um sinal de boa saúde. O macho em questão pode gerar filhotes saudáveis e fornecer boa habitação e alimentação. Sem dúvida, pontos importantes e que devem pesar na hora da fêmea escolher o seu parceiro sexual. Afinal, representa uma garantia maior de sucesso na reprodução. Até agora a gente só falou das aves, mas entre outros animais acontecem situações parecidas como essa que a gente viu. Os leões marinhos, por exemplo. Quer ver só? Entre os leões marinhos também são as fêmeas que escolhem os machos com quem irão acasalar.
A procriação entre esses animais se dá sempre em praias determinadas, em épocas bem definidas. Assim, todos os anos, os leões marinhos machos e fêmeas vão para as mesmas praias com o objetivo de ter os filhotes do ano passado e se acasalar de novo. Os primeiros a chegarem são os machos, que já chegam brigando e demarcando seus territórios. Logo depois chegam as fêmeas grávidas. Essas fêmeas dão à luz e alguns dias depois acasalam-se de novo, com os machos escolhidos por elas. Mas e os machos, hein? Ficam só olhando, esperando as fêmeas? Não, imagina. Eles brigam entre si, demarcando o território. Assim, eles defendem o espaço onde estão as fêmeas. Fêmeas? Quer dizer que são várias? Não, é um verdadeiro harém. Harém? É, porque os leões marinhos, eles são poligâmicos. Quer dizer, eles têm várias parceiras sexuais. Um leão marinho se acasala com várias fêmeas no mesmo período. Mas eu não consigo entender ainda como é que as fêmeas leão marinho fazem para escolher os machos com quem vão se acasalar. Como a gente já viu, as pavões fêmeas escolhem os seus machos pela beleza da ornamentação da cauda. As cetins fêmeas escolhem seus parceiros avaliando os pertences do macho. Mas e as fêmeas leões marinhos? Como será que elas escolhem os seus machos? O que será que elas veem nos machos que escolhem? Assim como as aves, as fêmeas leões marinhos preferem os machos maiores e mais fortes. Para elas, tamanho e força parece significar a garantia de filhotes saudáveis e, além disso, proteção para os filhotes recém-nascidos. Tem outra coisa que está me encasquetando. Os pavões e cetins são exibicionistas. Os leões marinhos praticam a poligamia. Será que não existe na natureza nenhum animal monogâmico? Animal monogâmico? É, mas a monogamia não é muito frequente na natureza, não. Monogamia? Olha, continuo sem entender nada, viu, Lineu? Olha, Maria, monogamia quer dizer que um determinado ser tem só um parceiro sexual. Então quer dizer que poucos animais têm só um parceiro sexual? A monogamia é pouco frequente na natureza. Um exemplo bem conhecido são os albatrozes. Albatrozes, você conhece? São aquelas aves bem grandes que vivem nas regiões costeiras voando sobre o mar à procura de alimento. Os casais albatrozes se conhecem na juventude e depois de alguns anos de namoro eles finalmente acasalam e têm filhos. Ainda jovens, os albatrozes já fazem suas escolhas durante danças realizadas em conjunto. E o mais interessante, Maria, é que os casais de albatrozes ficam juntos pro resto da vida. E olha que é uma vida bem longa, hein? Tá, me diz uma coisa, quem que cuida dos filhotes? Não vai me dizer que os machos e as fêmeas se revezam como um casal moderno. Por incrível que pareça, é isso mesmo. Jura? E eu acho que é justamente essa a explicação de por que os albatrozes ficam juntos por tanto tempo. Engraçado, né? Tem tantas formas diferentes de se relacionar. A monogamia, a poligamia, a conquista através do exibicionismo. E apesar de todas essas diferenças, todas as formas de relacionamento têm sempre o mesmo objetivo, que é garantir o sucesso da reprodução, que é como os seres vivos originam seus filhotes. Tá bom, me diz uma coisinha. E a reprodução, como é que funciona? E você também tá querendo saber mais coisas? Pois espere as nossas próximas teleaulas, porque agora chega a hora de revisar o que a gente viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os seres vivos têm diferentes estratégias de reprodução. Viu que existem seres vivos monogâmicos e poligâmicos. Viu que entre as aves é muito comum a existência de plumagens chamativas entre os machos. E viu também que as diferentes estratégias de reprodução são meios engenhosos da natureza que garantem que diferentes seres vivos deem origem a filhos saudáveis. Bom, agora é só abrir o seu livro e estudar. Até a próxima! Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. Quase nunca pensamos como a água que consumimos chega até a gente, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada.
Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é só uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é uma forma de diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.